E aí, estamos de volta aqui no canal para gravar mais um vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito da metamorfose familiar. Metamorfose familiar, o que que é isso? É isso mesmo, metamorfose familiar. Mas antes eu quero contar para você uma história aqui, um fato real que eu presenciei. Uma oportunidade eu estava trabalhando num local e tinha lá um pé de coqueiro. E eu observei que tinha muitas lagartas naquele pé de coqueiro. Tem regiões que eles chamam de mandruvá. E aquelas lagartas, elas iam comendo, comendo a folha do coqueiro, e de repente elas caíam no chão. E eu passei a seguir de perto algumas lagartas. E eu percebi que a lagarta ela ia caminhando, subia na parede, e em um determinado momento ela parava de subir na parede. E eu observei que ela começava a endurecer, um processo de endurecimento na pele da lagarta. E de repente criou uma casca dura. E alguns dias depois eu percebi que aquela casca dura, dali de dentro daquela casca explodiu e caiu no chão uma linda borboleta, maravilhosa. Uma coisa assim, digamos, fantástica, espetacular. E quando a borboleta caiu ali, ela era bem mole, sabe? Ela não conseguia nem mexer direito, ela não conseguia voar, mas alguns minutos depois ela já estava voando. A metamorfose é um processo de transformação. E na família tem acontecido esse processo de transformação. Esse processo de transformação, todavia, aconteceu. A pergunta é: você tem seguido, acompanhado esse processo de transformação, da metamorfose na sua família? De que maneira que você tem tratado esse assunto? E você sabe o porquê da metamorfose na família? Qual o motivo que isso acontece? Não só na família, mas em todos, digamos assim, os seres, existe o processo de transformação. Todos os seres vivos, existe o processo de transformação. Na família, por exemplo, nos últimos tempos, as pesquisas recentes têm mostrado que as jovens elas têm se tornado mães cada vez mais novas, praticamente crianças têm se tornado mães. São números assim, digamos, alarmantes. Antigamente, vou falar no meu tempo de criança, por exemplo, os meus pais eles não se ousavam ou não tinham assim coragem de falar, tratar da questão sexo comigo, com meus irmãos, porque aquilo era um assunto que era muito vergonhoso. Mas nos dias atuais isso não é verdade, porque se o pai ele não fala de sexo com o filho vai aprender aonde? Nas redes sociais, vai aprender com os colegas e o pior de tudo, aprende da maneira errada. É uma metamorfose que tem acontecido no dia a dia, só que da maneira errada. Você já parou para pensar nisso? Essa metamorfose. Aí, de repente, você pode pensar assim, mas eu tenho vergonha de falar de sexo com meu filho. A palavra sexo não quer dizer o ato sexual em si, porque antes do ato sexual em si tem todo um processo. E é isso que tem acontecido. O ato sexual ele tem acontecido nas famílias com os jovens antes do momento exato. Por quê? Porque eles não sabem qual o resultado daquele ato sexual. E quando a pessoa não sabe qual é o resultado daquilo, ela acha que é simplesmente algo normal, comum. Mas depois, quando vem o resultado, aí está o problema. Então, tem acontecido esse processo, essa metamorfose na família, que toda a vida aconteceu, só que hoje em dia é de uma maneira, digamos assim, mais acelerada, e cada vez vai acelerar mais por conta de todo esse aparato que nós temos aí, de redes sociais, de mídias, enfim, de informações. Você vê, você coloca um celular na mão de uma criança de 3, 4 anos, ela sabe mexer com aquele celular muito melhor do que uma pessoa de idade. Por quê? Por conta exatamente que a criança ela já nasceu inserida nesse meio. Só que os pais, muitas das vezes, preocupados em dar uma condição para o filho, digamos, você vê que tem pais que dão um celular aí, um smartphone, de um alto preço, um alto valor, um alto preço para a criança. Não que eu seja contra, mas quando o pai faz isso, no meu modo de pensar, e ele não instrui a criança como usar aquele aparelho, ele está levando a criança a alterar o processo, a metamorfose na família. Por que, que você diz que está levando a criança a alterar o processo na família, a metamorfose na família? Porque tudo existe um passo a passo, meu amigo. Tudo existe uma sequência a ser seguida. Lembra que eu falei da lagarta antes, no início? Existia uma sequência, não tinha como aquela lagarta, antes ela era larva, depois ela se tornou a lagarta. Não tinha como ela chegar à borboleta de uma vez, não tinha como dali do coqueiro ela já cair, virar diretamente borboleta. Ela teve um processo de amadurecimento. É isso que não tem acontecido nas famílias, de modo geral, o amadurecimento. E como que esse amadurecimento acontece? Passando os anos, não somente passando os anos, a necessidade do pai, da mãe sentar com o filho e explicar para o filho qual é todo esse processo, para que quando a pessoa for fazer a escolha, ela saber fazer a escolha da maneira correta. Ah, mas você é uma pessoa muito cafona. Tudo bem, você pode me achar cafona, só que a metamorfose, você querendo ou não, ela tem acontecido. A pergunta que eu te faço é a seguinte: você sabe o porquê que acontece a metamorfose? Qual o motivo da metamorfose?
A metamorfose é um processo para perpetuar, perpetuação. Você vê que a borboleta, depois a lagarta, ela vira borboleta, depois ela vai e coloca o quê? Ela começa a soltar larvas no lugar para gerar outras lagartas que depois se torna borboleta, a perpetuação. Essa perpetuação, ela tem acontecido muitas das vezes da maneira errada. Na sua família ela tem acontecido da maneira certa? Eu quero que você reflita a respeito disso. Possa ser que você imagine que é uma bobagem esse vídeo aqui, mas pare para pensar no que eu estou falando para você. De que forma que tem acontecido a metamorfose na sua família? Da maneira correta? Você tem sentado para dialogar com seus filhos, para conversar com eles, explicar para eles como que acontece, o que que acontece, qual o passo a passo até chegar num ato sexual? Porque isso é necessário. A educação familiar, a metamorfose, ela vai acontecer de qualquer forma. De um jeito ou do outro ela acontece. A pergunta é, tem acontecido da maneira correta? Nós temos que ter muito cuidado com esse processo. Ele acontece, digamos assim, de uma maneira sigilosa, por conta dos afazeres do dia a dia, da necessidade de honrar os compromissos, de ter que trabalhar, às vezes o pai, a mãe trabalham em dois serviços, sai de casa cedo, volta tarde, não tem tempo, são muitas reuniões, cobrança no trabalho ou até mesmo na empresa, e a metamorfose familiar ela continua acontecendo. Só que nós temos que atentar qual vai ser o resultado final dessa metamorfose. No caso da lagarta, ela virou borboleta. Virou borboleta e depois ela vai... É um ciclo, um ciclo. Na sua família esse ciclo tem acontecido ou você tem deixado a coisa correr normalmente? É isso que é a reflexão que nós devemos fazer com relação a essa metamorfose familiar. Querendo ou não, a metamorfose familiar está acontecendo. E a reflexão que eu deixo para você é o seguinte, como ela tem acontecido nessa família? Tá bom? Pense nisso, tá certo? Se você gostou do vídeo, eu te peço, dá um like aí, tá bom? Porque esse like vai contribuir, é claro, para o crescimento do nosso canal. Compartilhe com outras pessoas, tá certo? Compartilhe, coloca lá no seu grupo de WhatsApp, envia para outras pessoas, para que mais pessoas possam pensar a respeito desse assunto. E se você não é inscrito no canal, inscreva no canal aí, acione o sininho para quando tiver novos vídeos você seja notificado, tá bom? Um abraço para todos vocês, até o próximo vídeo.